Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A paz de Jesus e o amor de Maria, a todos vocês, irmãos e irmãs, diletos ouvintes que nos acompanham através de nosso canal. Estamos vivendo a oitava da Páscoa, esses dias intensos em que a alegria da ressurreição se estende como um único grande domingo. E hoje, o Evangelho nos coloca no caminho com os discípulos de Emaús. Vamos caminhar com eles? Vamos ouvir o que Jesus tem a nos dizer neste trecho belíssimo de São Lucas, capítulo 24, de 13 a 35. Leia e deixe que o Espírito Santo toque o teu coração com alguma mensagem de fé nesse momento de oração. Quero meditar com você esta passagem, em que 2 discípulos caminhavam tristes e desanimados, voltando para Emaús, quando o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles, mas os olhos deles estavam impedidos de reconhecê-lo. E Jesus, com paciência, foi explicando as Escrituras, até que, ao partir o pão, seus olhos se abriram. Irmãos e irmãs, diletos ouvintes, quantas vezes somos nós, esses discípulos de Emaús, seguimos Jesus, acreditamos, esperamos, mas quando algo nos frustra ou não entendemos o modo como Deus age, nosso coração se fecha. Eles dizem: nós esperávamos que fosse Ele quem iria libertar Israel. Veja, o verbo no passado, esperávamos. Eles perderam a esperança. Quantas vezes nossa fé também entra em crise quando Deus não faz o que a gente queria? A dor, sofrimento, a cruz nos confundem. E aí, voltamos para Emaús, que pode simbolizar o retorno à vida velha, longe da missão, longe de Jerusalém. Mas o mais belo deste Evangelho é que Jesus se aproxima deles mesmo assim. Ele caminha conosco, mesmo quando estamos na dúvida, na dor, no pecado, na frustração. Deus não nos abandona quando a nossa fé fraqueja. Ele vem ao nosso encontro e mais, Ele nos escuta. Jesus pergunta: o que vocês estão conversando pelo caminho? Não porque Ele não saiba, mas porque Ele quer ouvir nosso coração. Ele quer que falemos com Ele mesmo na dor. Depois, veja só, Jesus começa a explicar as Escrituras. E os discípulos mais tarde dizem: não ardia o nosso coração quando Ele nos falava pelo caminho? Aqui está o segredo. A palavra de Deus tem o poder de reacender a fé. A Bíblia não é só um livro antigo, é o próprio Cristo falando conosco. Quantas vezes nosso coração está frio porque esquecemos de escutar a palavra com atenção, com fé? Jesus aquece o nosso coração com verdade. E nós temos que ter cuidado com a distração. Quantas vezes mesmo na Santa Missa nós estamos ali participando, mas é como se o nosso espírito estivesse vagando. O próprio Santo Tomás de Aquino fala sobre isso, que existem pessoas que estão de corpo, mas não de espírito, porque estão distraídas, não estão atentas ou mantendo o foco. Daí a importância de voltar o nosso coração para as coisas do alto, de Deus, prestar atenção. O catecismo até fala que a distração é uma das tentações. Você já se deu conta disso ou não? Pois é. Bom, e em relação ao partir o pão, finalmente, é no partir do pão que os olhos deles se abrem. O gesto que Jesus fez tantas vezes, especialmente na última ceia, revela quem Ele é.
A Eucaristia é esse momento em que Cristo se dará a conhecer de forma real e viva. Jesus se revela no partir do pão e desaparece, porque agora ele está presente de outra forma, na fé, na palavra, na Eucaristia. E imediatamente os discípulos voltam correndo para Jerusalém para anunciar o que viram o Senhor. Amados irmãos e irmãs, hoje o Senhor também quer caminhar conosco. Também você esteja em um caminho, talvez você esteja em um caminho de desânimo, de dúvida. Talvez ache que Jesus está distante. Estou certo disso? Responde aí no comentário. Diga algo que tocou no teu coração em relação ao Evangelho. Não deixe de ler. Leia primeiro o Evangelho e depois você escuta a homilia do Padre, a meditação. Pode ser assim? Posso contar com a sua participação? Pois é. Mas Ele, Jesus, está perto do que você, mais do que você imagina. Às vezes a gente pensa que Deus nos abandonou, que não está escutando nossa oração. Você já passou por algum momento assim? Talvez você ache que Deus não te ama. Pois é. Escute a palavra. Participe da Eucaristia. Abra o coração. O ressuscitado está vivo e quer fazer arder o seu coração. Não fique parado. Faça como os discípulos. Levante-se. Volte para a comunidade. Volte para a missão. Proclame com a vida: é verdade, o Senhor ressuscitou. Pois bem, diletos ouvintes, internautas, se essa reflexão tocou o seu coração hoje, curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa escutar essa palavra e se inscreva no canal para continuar caminhando com Jesus todos os dias. Deus abençoe você e até a próxima. Fique com Deus, saúde, paz e alegria. Feliz Páscoa! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria!